No século XVII, o Nordeste brasileiro se transformou no palco de uma das guerras mais importantes da história do Brasil. Uma disputa brutal entre duas potências europeias que mudaria Pernambuco para sempre. Durante quase 24 anos, parte do Brasil deixou de ser controlada por Portugal e passou para as mãos de um novo governante. Mas para entender como Pernambuco acabou ocupado pelos holandeses, precisamos primeiro olhar para um conflito que estava acontecendo do outro lado do oceano. Para entender essa invasão, precisamos voltar para a Europa. No final do século XVI, Portugal entrou em uma união política com a Espanha. Esse período ficou conhecido como União Ibérica. Isso significava que as colônias portuguesas passaram a ser consideradas parte do Império Espanhol. E naquele momento, a Espanha estava em guerra contra um novo país, os Países Baixos. Os holandeses eram grandes comerciantes e tinham forte participação no comércio do açúcar brasileiro. Mas com a guerra, eles perderam acesso a esse comércio. Então decidiram fazer algo radical. Se não podiam comprar o açúcar, iriam conquistar os lugares onde ele era produzido. Em 1624, uma grande frota holandesa atravessou o Atlântico e atacou a cidade de Salvador. A cidade chegou a ser conquistada, mas o controle holandês durou pouco. Uma enorme força militar, enviada por Portugal e Espanha, conseguiu retomar a cidade após um ano de combates. A derrota foi um golpe para os holandeses, mas também trouxe uma lição importante. Se queriam dominar o açúcar brasileiro, precisavam atacar a região onde ele realmente era produzido. Em 1630, uma poderosa frota holandesa chegou ao litoral pernambucano. Eles atacaram Olinda, a cidade mais rica da região. Após intensos combates, os holandeses tomaram a cidade e a incendiaram. Logo depois, passaram a controlar o porto estratégico de Recife. Mas conquistar as cidades era apenas o começo. O verdadeiro poder econômico da região estava nos engenhos de açúcar espalhados pelo interior, e foi ali que começou uma nova fase da guerra. Pois mesmo controlando as duas cidades mais importantes, Recife e Olinda, os holandeses estavam longe de dominar Pernambuco. Senhores de engenho, colonos portugueses, indígenas aliados e até escravizados fugidos começaram a organizar ataques constantes contra os invasores. Pequenos grupos atacavam tropas holandesas, destruíam suprimentos e desapareciam nas matas. Esse tipo de combate ficou conhecido como guerra de guerrilha. Para os holandeses, manter o controle da região estava se tornando extremamente caro e difícil. Sem dominar os engenhos de açúcar no interior, a ocupação não gerava o lucro esperado. A Companhia das Índias Ocidentais percebeu que precisava mudar sua estratégia. Não bastava apenas conquistar cidades. Era preciso organizar e estabilizar a colônia. Foi então que decidiram enviar ao Brasil um administrador capaz de transformar aquela ocupação militar em um verdadeiro governo. Quando Maurício de Nassau chegou ao Brasil em 1637, a situação era delicada. A guerra continuava no interior e a economia ainda estava desorganizada. Mas Nassau tinha um plano diferente. Ele acreditava que a melhor forma de consolidar o domínio holandês era transformar Pernambuco em uma colônia próspera e bem administrada. Durante seu governo, pontes foram construídas, canais foram abertos e Recife passou por uma grande transformação urbana. A cidade se tornou um centro comercial e cultural importante nas Américas. Mas o governo de Nassau não se limitou apenas à administração. Ele também incentivou algo bastante incomum para a época. Maurício de Nassau trouxe ao Brasil artistas e cientistas europeus para estudar a natureza, os povos e as paisagens da região. Entre eles estavam os pintores Franz Post e Albert Eckhout.
Graças a esses artistas, hoje sabemos como eram os engenhos, as cidades e até os costumes da época. Por alguns anos, o Brasil holandês viveu um período de relativa estabilidade. Mas essa fase não duraria para sempre. Durante alguns anos, o governo de Maurício de Nassau trouxe estabilidade e prosperidade para o Brasil holandês. Recife se desenvolvia, o comércio crescia e a colônia finalmente começava a gerar resultados. Mas por trás desse aparente sucesso, existia um problema. Manter toda aquela estrutura era extremamente caro. As obras, os investimentos e a própria administração consumiam recursos em um ritmo que preocupava a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Na Europa, os diretores da companhia começaram a exigir algo simples: mais lucro e menos gastos. A visão deles era diferente da de Nassau. Enquanto Nassau acreditava em construir uma colônia forte e estável a longo prazo, a companhia queria retorno imediato. A tensão entre os dois lados aumentou. Até que, em 1644, a decisão foi tomada. Nassau foi chamado de volta para a Europa. Sua saída marcou o fim de uma era. Sem sua liderança, o equilíbrio que existia na colônia começou a desaparecer. A nova administração adotou uma postura muito mais rígida. Dívidas começaram a ser cobradas com mais intensidade. Pressões aumentaram sobre os senhores de engenho. E antigos aliados passaram a ser tratados apenas como devedores. A relação entre os holandeses e a população local começou a se deteriorar rapidamente. O que antes era uma convivência relativamente estável, agora se transformava em desconfiança e em revolta. A tensão voltava a crescer em Pernambuco, e dessa vez ela não seria contida. O clima de insatisfação finalmente chegou ao limite. Em 1648, a resistência contra o domínio holandês se transformou em guerra aberta. O palco desse confronto seria a região dos Montes Guararapes, próximos a Recife. Ali, ocorreriam duas das batalhas mais importantes da história do Brasil: as Batalhas dos Guararapes. Mas o que tornava esses combates realmente únicos era quem estava lutando. De um lado, o exército holandês, bem armado e organizado. Do outro, uma força completamente diferente: portugueses, indígenas, africanos, grupos distintos, com origens diferentes, mas unidos por um mesmo objetivo: expulsar os invasores. Entre os líderes dessa resistência estavam nomes que marcariam a história. Os combates foram intensos, caóticos e decisivos. Mesmo com menos recursos, as forças locais conseguiram derrotar os holandeses. Essas vitórias marcaram um ponto de virada na guerra. A partir daquele momento, o domínio holandês no Brasil começava a ruir. Após as derrotas nos Guararapes, a situação dos holandeses no Brasil se tornou cada vez mais difícil. A guerra se prolongava, os custos aumentavam e o controle sobre o território diminuía. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais já não conseguia sustentar aquela ocupação, sem apoio suficiente e enfrentando resistência constante. O domínio holandês começava a entrar em colapso. Ano após ano, sua presença no Brasil enfraquecia, até que, em 1654, chegou o fim. Os holandeses abandonaram Recife. Depois de mais de 2 décadas, o controle português foi finalmente restaurado. Mas aquela história não terminava ali. A ocupação holandesa deixou marcas profundas, transformou cidades, impulsionou o conhecimento científico e mudou o equilíbrio do comércio mundial de açúcar. O que começou como uma invasão se tornou um dos capítulos mais marcantes da história do Brasil. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal e aproveita, deixa o seu like.
Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas descubram esse tipo de conteúdo. Se quiser ver mais histórias como essa, é só conferir os próximos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.